Boa noite a todos, eu sou a Raquel e mais uma vez estamos aqui para mais um estudo do Evangelho. E antes de nós começarmos, eu convido a todos vocês para nos unirmos numa prece. Queridos amigos espirituais, mentores amigos, nós vos agradecemos pelas bênçãos e oportunidades deste momento. Pedimos o amparo e a proteção de toda a equipe espiritual do Lar Espírita Luz e Amor. Pedimos a proteção dos nossos mentores para que possamos ter a inspiração correta, a palavra certa para mais um estudo evangélico da noite de hoje. Se conosco, Jesus, nos ampare e nos sustente agora e sempre. Que assim seja. Na noite de hoje, eu vou falar sobre o capítulo 16 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo 16 chama-se Endireitai os Caminhos. E ele diz o seguinte, porque todos os capítulos deste livro, eles começam com um versículo de um evangelista. Este capítulo começa com um versículo do evangelista João. E diz o seguinte: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. São palavras de João Batista que estão no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. E neste capítulo, que é o capítulo 1 do Evangelho de João, nós temos João Batista, o precursor de Jesus, batizando, e ele é abordado por pessoas que foram interrogá-lo sobre a sua origem. E eles perguntam, para João Batista: quem és tu? És tu Elias? E ele diz: não. És tu profeta? E ele diz: não. Eles falam assim: mas então quem é você que está aqui batizando? Aí ele fala assim, João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E ele faz essa advertência àquelas pessoas que o questionavam, mas extensivo a todos, a todos aqueles que estavam se preparando para receber Jesus, porque ele vai explicando a essas pessoas que ele batiza com água, mas o que está por vir e que já se encontra entre todos é muito superior a ele, é um que virá, E ele é aquele que já existia antes de mim. E quando João fala isso, ele está se referindo especificamente a essas pessoas que o estão incomodando, que foram enviadas pelos fariseus, porque os fariseus, eles sentiam-se muito incomodados pela presença de João, porque João, ele tinha seguidores, inclusive alguns discípulos de Jesus, André, parece que André e o próprio João Evangelista, se não me falha a memória, já eram discípulos de João Batista. Então os fariseus ficavam muito incomodados. E nós sabemos de todo
de todo esse questionamento que depois Jesus também faz em relação aos fariseus, que Jesus se refere a eles como hipócritas, porque eles pregam, mas não agem de acordo com aquilo que eles falam. Então Jesus se refere a eles como túmulos caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. E nesta lição, Emmanuel, abordando os ensinamentos de João Batista através de João Evangelista, Emmanuel fala que essa lição, né, ela vem convocar as pessoas de boa vontade à regeneração das estradas comuns, porque em todos os tempos sempre observaram-se pessoas, criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, anseiam pelo Cristo, clamam pela sua paz, pela sua presença divina, porém não se modificam, não modificam seus sentimentos, não fazem nada para se melhorar. E essas pessoas, muitas vezes, elas se empenham em buscar o Cristo, mas elas acabam vencidas, justamente porque lhes falta esforço próprio. E Emmanuel coloca, né, que existem aquelas pessoas que questionam isso, que perguntam: poxa, mas eu tentei encontrar Jesus, eu tentei, eu orei, eu pedi, e onde está Jesus que não me atende? Só que não é assim. Não basta que nós chamemos Jesus da boca para fora. O que falta, muitas vezes, é o nosso empenho, a nossa dedicação, para que a gente possa se melhorar, para conseguir se fazer ouvir. Não que Jesus discrimine, só que para que nós consigamos entrar em sintonia com essa faixa maior, com essa energia superior, nós temos que sair da sombra, nós temos que sair da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto. Não adianta nós orarmos e não fazermos nada para melhorar, não nos empenharmos em nos tornarmos pessoas melhores, não nos empenharmos em modificarmos os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso comportamento. E o Emmanuel nos adverte para isso. Ele diz o seguinte: não compreendem que por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. O que significa endireitar os caminhos? Significa isso, fazermos as nossas mudanças, endireitarmos na nossa vida aquilo que está errado. Não adianta nós reclamarmos e não mudarmos nada. Existem pessoas que reclamam de suas vidas, reclamam de seus empregos, reclamam de seus casamentos, reclamam. E muitas vezes a pessoa está tão acomodada àquela situação que ela só sabe reclamar, ela só faz reclamar. Então, se chega alguém que quer ajudar e lhe dá um conselho: olha, por que você não muda isso?
Olha, por que você não tenta fazer aquilo? Muitas vezes a pessoa não se dá nem ao trabalho de ouvir o que o outro está sugerindo, porque é difícil. Quando nós estamos consolidados numa situação, é difícil sair dela, é difícil largar velhos vícios, é difícil largar velhos hábitos. E para nós seguirmos o Cristo, nós temos que largar o homem velho. Nós temos que endireitar os nossos caminhos. E endireitar os caminhos é isso. É mudar aquilo que está errado. É nos esforçarmos, nos empenharmos para construirmos algo novo. É difícil, é doloroso, dá trabalho, exige dedicação. Muitas vezes a gente tem vontade de desistir no meio do caminho, mas a gente tem que se empenhar. Nós temos que nos dedicar, porque se nós quisermos melhorar a nossa vida, se nós quisermos mudar o que está nos fazendo mal, só depende de nós. Não adianta eu buscar o centro espírita, a igreja, o terreiro, não adianta eu buscar um psicólogo. Se eu não fizer a minha parte, ninguém vai me dar uma receita. O psicólogo, o que ele vai fazer? O psicólogo, ele vai me orientar para que eu trace novas diretrizes, para que eu trace um novo caminho. O centro espírita vai me dar o conhecimento, vai me dar o alimento espiritual para que eu consiga esta força necessária para fazer as mudanças, assim como todas as religiões. Não existe um remédio mágico para mudar a nossa vida, depende de nós. Continua Emmanuel. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Nós precisamos nos purificar, nós precisamos melhorar. Não adianta se nós vibramos sombra, se nós vibramos coisas ruins, como que eu posso querer me conectar a uma energia superior? Então, não é que Jesus não me ouve, não é que o meu mentor não me ouve, não é que Jesus me esqueceu, não, sou eu que me afastei, porque a partir do momento que eu me embrenho nas coisas materiais, que eu não abro um espaço na minha mente, no meu pensamento, no meu coração, nas minhas atitudes para as coisas do espírito, eu não consigo elevar a minha sintonia, eu não consigo elevar o meu padrão vibratório. Então eu não consigo sair da estagnação. É necessário endireitarmos os caminhos, é necessário mudarmos o que está errado. Ah, mas como é que eu vou saber o que está errado? Eu preciso fazer uma autoanálise de mim, da minha forma de viver, do meu sentir, do meu pensar. O que eu vibro? Se eu for fazer uma análise, o meu pensamento é positivo, o meu pensamento é negativo, eu atraio coisas ruins, eu atraio coisas boas, porque eu vou atrair aquilo que eu vibro.
aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. E o Emmanuel, nessa lição, nos adverte para isso. Nós somos os fariseus, nós somos como fariseus, que só falamos da boca para fora, mas por dentro continuamos imundos. Nós temos que mudar, se nós quisermos melhorar a nossa vida, se nós quisermos melhorar a nossa condição. Não dá para continuar vibrando negativamente e querer receber a luz. Isso não combina. Nós temos que mudar o nosso padrão vibratório. Nós somos energia. Nós vamos atrair aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós falamos. O que adianta eu orar da boca para fora e ficar em rodinha falando mal dos outros, fazendo fofoca? Adianta? Não adianta. Ai, mas eu estou fazendo um comentário. Não interessa. Nós temos que mudar nas pequenas coisas para que a gente consiga se melhorar um pouco para fazer as mudanças maiores, mais consideráveis, mais importantes na nossa vida. E Emmanuel, para finalizar, ele diz o seguinte: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades em direitos caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e sente-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Então, nós precisamos mudar, deixar de ser sombra para vibrarmos luz. É claro que não é de uma hora para outra, não é de um momento para o outro que nós vamos melhorar, mas a gente tem que ter um ponto de partida. E a partir desse ponto de partida, bater nessa tecla, nos esforçarmos, darmos pequenos passos, mas passos contínuos. A gente não pode ficar parando no meio do caminho, desistindo. Não! Nosso tempo é o maior patrimônio que nós temos. Nós não sabemos quando nós não o teremos mais. Então vamos aproveitar o tempo que nós temos para nos melhorar, para nos transformarmos, para nos limparmos, purificarmos, deixar o velho ir embora e fluir o novo, para que Jesus seja na nossa vida, porque Jesus nunca nos abandonou, Jesus nunca saiu de perto de nós, nós é que nos afastamos dele, nós é que deixamos de sintonizar, nós é que deixamos de praticar aquilo que o Mestre nos ensinou. Então vamos aproveitar e fazer uma reflexão, aproveitar essa lição que o Emmanuel nos trouxe e fazer uma mudança na nossa vida. Vamos aproveitar cada momento, pois nós não sabemos até quando nós estaremos aqui. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa lição que recebemos, por mais esse ensinamento. E vamos pedir aos mentores amigos que eles não desistam de nós, que eles estejam conosco, nos inspirando e nos dando forças para que a gente não perca mais tempo, para que a gente não desista no meio do caminho. Vamos agradecer a Deus por tanto amor, por tanto carinho que Ele nos dedica e que a cada dia possamos nos tornar pessoas melhores, pôr o Evangelho em prática na nossa vida, viver uma vida mais purificada, viver uma vida mais digna, que nós sejamos os galhos da videira que frutificam
e que com os seus frutos alimentam aqueles que passam perto da videira. Então, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Uma boa noite a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.